Bora começar mais um diário de trades, dia 11 de maio de 2022. Nossa, eu tô cansado pra caralho hoje mentalmente, meu Deus, que dia. Mas isso que é o legal de se comprometer de fazer o diário, porque, cara, com um pouquinho mais, se eu soprasse um pouquinho mais, eu não estaria fazendo esse diário aqui agora, né? Então hoje é dia de praticar disciplina, principalmente, mas vamos lá. É, Vamos falar do índice. O índice ele não foi difícil hoje. Mas também não foi um dia muito bom, se é que dá para falar assim. Não teve movimentos claros e direcionais, em algumas partes apenas, mas volátil, 2 minutos dando stop de 250 pontos. Mas ainda assim deu algumas boas entradas. Eu fiz uma hoje que não fez muito sentido, olhando agora, eu estava dando uma estudada antes de fazer o diário. Mas também assim, não foi uma operação que foi totalmente errada. Eu acho que foi um stop, sei lá, até plausível. E aí, como que eu fechei o dia? Eu tomei esse stop e parei, não operei mais. Foi um dia bastante corrido para mim. Não estava conseguindo acompanhar o mercado direito, então foi bacana por esse lado. Eu tomei um stop, vi que no mercado já não estava muito legal e fiquei de boas, né? Isso é muito importante a gente saber reconhecer e levantar a bandeirinha branca lá no meio do pregão. Mas beleza, vamos lá. O mercado abriu hoje em gap de alta, então aqui a gente tem o dia de hoje. E ele fez um pequeno rangezinho aqui até as médias se aproximarem. E fez esse movimentinho aqui, que deu o primeiro alvo, e aqui ele deu um candle bonito, candle número 14, que foi um candle de 15, perdão, um candle de impulsão de reversão, mas vejam, 250 pontos, né? Mas aqui era uma venda plausível, ainda assim, pelo seguinte, porque se a gente dá um zoom out aqui, era uma região de venda muito interessante. Questão de troca de polaridade, né? Se você pegar aqui nos últimos dias, o que que essa região teve, né? Sendo até um pouco generoso aqui no range, né? Mas a gente teve aqui teste e aqui teste. Então, assim, minimamente dá para chamar isso aqui de troca de polaridade. É, Tá, essa venda foi legal. Foi um movimento assim que deu para entender bem. Eu não vi ela na hora, eu vi depois só. Mas acho que não teria feito, até por causa do tamanho do stop, eu acho, principalmente. Mas vamos ver, né? Ela chegou a dar o seu segundo alvo. E aqui eu vi o mercado. Aqui eu um pouquinho depois, mas eu achei muito interessante essa estrutura aqui. Não sei se dá para chamar isso aqui de um trap, mas o que que eu enxerguei aqui, ó? Deixa eu só marcar aqui, né? Como parte do estudo. Aqui uma possível entrada. Aqui eu achei muito legal o seguinte, porque ele veio em linha reta para baixo e as médias fizeram um retorno em V aqui. Isso aqui não é muito natural, né? Elas sobem a média fazer um retorno. E aqui, o que acontece? O final do dia ontem, se a gente pegar aqui das 2h20 até o final do pregão, ele ficou dentro desse rangezinho aqui. Ah, tem mais um detalhe, né? Teve esse fibo aqui que também era possível de ser observado. O candle de impulsão de reversão foi no segundo alvo desse range. Mas beleza. O que eu achei bem interessante aqui é que ele fez essa volta em V nessa região de teste aqui de congestão e sentiu como resistência. Se a gente olhar isso aqui de maneira macro, não deixou de ser uma troca de polaridade. E aqui eu acho que era um gatilho bem legal de ser trabalhado, que de certa forma isso aqui é o padrão de candles, né? É o padrão de trap. Não, não testou de fato o fundo aqui embaixo, mas pelo contexto dele vir em linha reta e testar essa região, eu acho que aqui era uma impulsãozinha de reversão bem legal de ser trabalhado. Eu queria ter pego esse trade, mas eu vi só depois. E aí o que que ele fez? Ele subiu em linha reta. Subiu, 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 subiu. Subiu daqui até lá em cima, 1.800 pontos. Nossa, foi uma baita movimentação, na verdade. Mas beleza. E até que eu não tinha feito nada, né? E o que que eu comecei a ver no mercado? Nós em tendência de baixa, né? Claramente pelos 60 minutos. Ele fez essa barrona número 2 aqui, que isso aqui para mim é bastante significativo. Como o mercado ele já vem aqui nos últimos dias não dando sequência nos fibos das estruturas diárias para queda, ele está querendo marcar um repique, com certeza, no diário. E essa barra de hoje foi para mim a ignição desse movimento. Só que aí
onde que eu fui fazer o trade aqui e não tava tão legal? Eu comecei a traçar os fibos, né? Primeiro, peguei, se eu não me engano, esse fibo aqui. Falei, pô, nós rompemos a última retração, né? Rompemos. E aí, o que que eu fiquei? Falei, pô, mas vamos ver se não tem alguma outra coisa que faz sentido. Aqui ele tinha rompido a primeira retração, então assim, não tinha nada, nenhum fibo que cravava uma reversão para queda aqui. E isso começou a mudar meu viés, de certa forma, para uma possível operação de compra. Talvez não muito correto, mas daí o que que eu acabei fazendo aqui, né? Eu estava olhando esse range, apesar de ter esse cruzamento de médias aqui, ele começou a fazer uma estrutura de micro pivô dentro do pivô com a 50, que é essa prateada aqui calçando, né? Então, essa parte aqui, ó, eu comecei a entender, falei, cara, isso aqui tá ganhando impulsão para continuar o movimento. E aí, esse candle aqui eu achei muito interessante, o candle 109. Por que que eu achei ele interessante, né? Deixa eu apagar esse fibo que ele não me ajudou em nada hoje. Cara, ele tava minimamente querendo romper essa região aqui, né? E pra mim rompeu. Ele fechou acima dos pavis, mas principalmente dos corpos. Do 2 minutos, né? E aí eu fiquei de olho nisso aqui. Isso aqui tava partindo das médias, né? Um candle de impulsão partindo das médias. Já era em cima do topinho anterior. Então ele tava fazendo aquela movimentação para dar continuidade na alta. E aí eu fiquei olhando isso aqui. Ele deu um candle não muito legal depois, o 110, o 111 já perdeu um pouco de amplitude, e ele fez o 112. Aí eu boletei o 112. Porque eu entendi como uma microestrutura de troca de polaridade aqui, para de fato abrir, distanciar as médias e isso aqui vir buscar pelo menos mais uns 400 pontos para cima. E eu achei plausível, né? E aí o que que eu fiz? Coloquei uma entrada aqui na superação da máxima, com o stop aqui em cima protegido pela 20. De novo, um stop de 200 pontos. Mas a operação não fluiu, né? Então, eu até tive convicção na hora dessa entrada aqui, só que, cara, os próximos candles aqui já vi que ia dar ruim e não deu outra. Então, pela impulsão que ele deu aqui contra as médias, né, por mais que o candle tenha sido bonito e tal, o contexto já esteja chamando um repique, mas não adianta. Não é bem assim para ele fazer movimentos tão amplos de alta contra uma tendência de baixa, né? Acho que faltou um pouco de malícia minha nesse momento, na verdade. Porque o padrão ali em si estava bonito, mas o contexto não exatamente. Mas beleza, aí reconheci que não foi um trade tão legal e parei por aí, né? Mas o que que ele ofereceu depois? Eu até vi uma entrada legal aqui, ó. Aqui foi legal pelo seguinte, porque aí ele veio e estopou quem protegeu aqui igual eu fiz, né? E ele fez uma retração desse movimentinho, né? Então ele veio aqui, estopou onde era o stop técnico aqui, vamos falar assim, o mais curto, mas ainda técnico. E ele deu um candle de impulsão de reversão aqui para venda de novo nas regiões de Fibo, né? Aqui talvez fosse uma venda legal, até mesmo porque o stop era barato. Aqui, ó, nesse candle. Ou... E aqui ele chegou a andar, né? Ele chegou a andar e buscou retração. Aqui foi legal porque, se eu não me engano, ele pegou 61, se eu bem me lembro. Ó, ele veio bem próximo de cravar o 61, estopou esse PC aqui, estopou esse 1, 2, 3, melhor dizendo, mas é um PC. E se considerar os dois candles, né? E aí o dia ficou mais preso, né? Mas assim, era plausível sim ter uma venda aqui e a compra aqui embaixo. Então assim, de novo, né? Um dia com 3, 4 operações, mas que eu não acabei não pegando, não estava olhando direto o mercado hoje. Não foi que eu titubeei de não entrar em uma dessas, eu não estava no mercado no momento que deu esses gatilhos. E aí tentei uma operação ali, vi que já não era mais dia e parei. Com isso, meu stop ali do dia foi de 82, 205 pontos com dois contratos, que é a mão que eu estou operando, R$ 82. Ah, eu nem abri aqui o diário, né? Vamos lá. Depois eu registro isso, mas só para efeitos financeiros aqui. Vamos então para R$ 2.044. Beleza. Depois eu atualizo aqui os valores de stop e alvo.
Mas o que que eu estava imaginando aqui, né? Até para comentar. O que que eu imaginava de alvo? Ele tinha algumas retrações aqui para cima, que eu ia usar os fibos da queda ali que eu mostrei, mas minimamente esse espelhamento aqui, né? Então, como ele congestionou e estava rompendo, eu até entendi que ele teria ganhado um certo fôlego, e aí eu teria o que para trabalhar aqui? Minimamente aí 300, 400 pontos. Aquela coisa de não fechar o candle, né? Isso que é foda, né? Mas pelos 60, isso aqui poderia muito bem, né? Se tivesse confirmado ali, ter se tornado uma barra vermelha ignorada. Mas enfim, a questão do contexto não estava dos melhores, de fato. E aí foi isso, né? Ele não pegou esse alvo desse espelhamento aqui, trabalhou nas retrações e ficou por aí. Beleza? Então, assim, eu acho que o índice pode até repicar, mas para inclinar essas médias aqui não vai ser apenas em um único dia, né? Isso que tem que ter em mente. E aí hoje eu acabei fazendo uma entrada de swing trade também. Eu entrei na venda num papel soja 3, né? Tá aqui minha vendinha. Deixa eu tirar isso aqui da tela. E aqui, o que é o contexto, né? Ele é um papel novo, é um papel que tem baixa liquidez, mas mesmo assim eu achei muito claro o sinal de venda aqui. Por isso que eu tomei a decisão de acabar entrando, mesmo com tudo esses detalhes que requerem atenção, né? Mas o que dá para observar aqui, né? O papel, desde o IPO, um ano atrás, ele vem de certa forma dentro de um range, mas ele ofereceu alguns movimentos de venda aqui, né? Se a gente pegar, vamos traçar esse fibro aqui desse range, né? A gente vê que lá no IPO ele fez aqui uma espécie de topo duplo, mas acionou um M, um espelhamentinho para baixo, e cravou esse primeiro alvo, né? Nesse eixo aqui, né? Eu quero dizer, né? Daqui até aqui, né? Como primeiro alvo ele cravou lá. Aí ele passou esse longo período aqui e veio testar as retrações, né? Testou aqui o 61, testou aqui o 61 de novo. Uma bela venda aqui, por sinal. E aí, falando mais recentemente, ele teve esse A aqui, né? Se a gente pegar aqui uma perna, cabeça do A e outro, espelhamento e perdeu o fundo. Então essa perda do fundo foi com convicção aqui no candle 76. Perdeu esse fundo importante aqui, né? E com isso as médias já inflexionando, descaracterizando o range, fazendo topos cada vez menores. E ele voltou aqui e deu dois candles que eu considero como PC, e até mesmo como 1, 2, 3. O 86, 87, 88. O 87 não estava tão bonito, né? Porque a média de 9 ela até virou para cima, ela aproximou da 20, mas às vezes ele faz esse realinhamento em mais de um candle, né? Então, na verdade, não é só a estrutura do PC em si, mas é mais um retorno. E não deixa de ser troca de polaridade também, né? Então, é um teste generoso aqui dessa região, que a gente pode falar aqui desse fundo, mas pode falar até desse aqui, por exemplo, né? Então, esse teste veio aqui. No intraday, isso aqui pode ser considerado, é um ombro, cabeça, ombro. Poderia, mas esse candle 88, para mim, aqui ele está rompendo essa estrutura para baixo, né? Com bastante convicção, né? Candle sem pavio e tal. Aí, o que que ele fez hoje? Hoje ele abriu num gap de alta, eu acho que muito provavelmente por causa do repique do mercado, e deixou um 2 3 aqui nas médias, né? Isso aqui para mim foi o gatilho daí dentro do intraday, de certa forma, de entrar. Eu queria ter pego aqui bem na mínima do 4 aqui, mas acabei pegando um pouco mais para baixo. Eu vi um pouco depois, bati a mercado. E o papel é tão sem liquidez que até nem pegou minhas 1.100 ordens ali. Ele ficou montando a posição de 100 em 100 por algum tempo. Eu não coloquei muito offset também. E aí vamos ver como que vai desenvolver esse trade. É o primeiro trade de swing trade que eu estou fazendo na venda, eu acho. Acho que eu nunca trabalhei na venda. Então eu tô até um pouco aflito, de certa forma, por causa por ser novo para mim, mas eu acho que assim, o sinal de venda tá bem convicto, né? Esse candle set aqui, poderíamos traçar uma LT aqui tranquilamente, né? E entender esse candle set como rompendo isso para baixo, rompendo o fundo lá de novo, né? Caracterizando uma bela troca de polaridade. E aqui um mero pullback, né? Então 1, 2, 3, essa linha de tendência e todo aquele contexto do diário que eu falei. E aí eu espero que ele venha testar esse fundo aqui e talvez, se o mercado estiver alinhado de fato para baixo, a gente buscar o próximo alvo dessa estrutura aqui, né? Que a gente estaria falando aí de. Eu só tirei o imã aqui porque ele
enrosca na ordem, mas minimamente aí o segundo alvo aqui perto dos 11,59, 11,52, que ele é onde tá minha ordem. Vamos ver como é que esse trade vai rolar. Meu stop tá bem legal, 3,8%, eu acho um stop bem plausível e protegido tecnicamente, né? Tem um, dois, três, tem umas médias a favor, tem uma região aqui que ele acabou consolidando, então com certeza isso aqui não vai ser uma resistência rompida tão fácil. Para mim, hoje esse candle 89 foi meramente um pullback. Vamos observar. Beleza? Esse foi o dia de hoje. Como eu falei, um dia bastante cansativo, um dia que não foi tão legal, mas também não foi tão difícil. Foi um dia que eu acho que se tivesse com mais tranquilidade, mais calma e no momento certo do mercado, poderia ter pego uma ou duas boas operações. Mas é isso aí, fica o registro. Valeu!